breve e certa. Que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Quando a nossa geração passar, servindo a quem se foi, a quem será, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Em comunhão, confiança e fé, Na esperança em ti, no meio de Cristo nosso Senhor. e em teu perfeito amor. Por todos os dias. Que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Por todos os dias. Por todos os dias. Por todos os dias. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa. Olá, graça e paz de Jesus. Estamos dando início a mais um culto de oração. Hoje, dia 29 de outubro de 2025. Espero que a palavra de Deus fale ao seu coração nesta noite. Desde já peço que você encaminhe esse link para algum amigo, algum familiar que você tenha, para que este seja abençoado pela palavra de Deus. Vamos propagar o Evangelho, as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza que eles ficarão muito felizes com esse compartilhamento. E eu tenho certeza também que a palavra de Deus vai encontrar lugar no coração deles. Bom, tenho alguns avisos muito importantes nessa noite. Hoje, dia 29 de outubro, como eu falei, e neste dia nós teremos a Assembleia Ordinária, excepcionalmente de forma online. Então, ao findar esse culto de oração, quando encerrar esse culto de oração, nós iremos iniciar essa Assembleia Ordinária. Nós iremos colocar no chat o link para que você possa acessar e para que você possa participar. Então, esteja atento e participe conosco. Quero também convidar a você que nos acompanha de forma online, lembrando que nossos cultos de quarta-feira são cultos online, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa vir para a igreja orar, porque você pode. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos a sala de oração. Então, caso você queira, caso você possa, venha estar conosco.
vamos orar uns pelos outros, vamos clamar, suplicar pelos pedidos de oração, nossos pessoais e pelos pedidos de orações da nossa comunidade. Nossa igreja tem caminhado nesse sentido, temos orado. Este mês de outubro, eu tive a oportunidade de começar uma sala de oração do Ministério Cross. Nós oramos, intercedemos pelas crianças que participam desse ministério abençoado, oramos pelos familiares, oramos pelos responsáveis, e foram momentos especiais para nós. Como eu falei, nós temos essa sala de oração também, toda quarta-feira às 20 horas. Os homens estão engajados também com a oração. Toda sexta-feira, às 5h30 da manhã, de forma online, eles estão orando. E toda segunda-feira, às 5h30 também, aqui no templo, de forma presencial, eles estão orando pelos nossos pedidos de oração, pelos pedidos de oração da igreja. Venha participar, não fique de fora. Tenho certeza que Deus irá nos abençoar e nós iremos abençoar vidas, abençoar nossos irmãos e nossas irmãs que aqui estão através da oração. A oração é o melhor presente que você pode dar para o seu irmão, para a sua irmã. Então, esteja orando. Meus irmãos, vamos orar para que nós possamos começar o nosso culto de fato. Amém? Oremos. Pai bendito, Pai santo, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Um culto de oração, Senhor, que nós iremos prestar a Ti, Senhor. Que nós iremos, Senhor, consagrar a Ti. Pai, Senhor, aqui está diante de Ti as nossas vidas. Que Tu possa falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Palavra ao qual nós vamos ler, palavra ao qual nós vamos escutar. Que nós possamos cada vez mais e mais, Senhor, crescer espiritualmente, Senhor. Que nós possamos cada vez mais e mais orarmos uns pelos outros, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, este momento. Sê conosco, Senhor. Ajude-nos, Senhor, porque sozinhos nada podemos fazer. Assim oramos no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, durante esses cultos de oração, nós temos estudado acerca do Evangelho de Cristo, assim como escreveu Marcos. Pastor Mateus começou esse estudo e hoje nós estamos precisamente no capítulo 3. Nós temos estudado sobre esse grande homem, esse autor desse livro, discípulo de Pedro. E eu tenho certeza que Deus já tem falado algo ao seu coração. Você que participa de um PGM, você está sendo duplamente abençoado. Você que está vendo, ouvindo esse culto de oração, você está tendo uma porção dobrada. E para você que ainda não participa de um PGM, aqui ficou o convite. Participe de um PGM. Esteja conosco, intercedendo, sendo igreja, sendo luz, sendo sal. Eu tenho certeza que você terá uma vida edificada. E tenho certeza que a sua vida também irá edificar outros. Como eu falei, nós temos estudado, temos refletido acerca do Evangelho de Cristo, assim como escreveu Marcos. Hoje nós vamos escutar o capítulo 3. Vamos escutar com os ouvidos atentos. Vamos escutar de uma maneira muito preciosa. Vamos escutar tendo uma escuta bem objetiva. E eu peço agora que você fique atento. Coloque seu dispositivo preparado nesse capítulo. Nós também vamos pedir para a comunicação colocar o link do áudio ou o link do YouTube aqui no chat, para que de repente você possa se munir ainda mais de material, para que você possa ouvir atentamente. Então, capítulo 3. Preste bastante atenção. Tenha uma escuta ativa. Vamos escutar com carinho, com reverência ao Senhor,
para que Deus possa falar ao nosso coração. Escutemos. Marcos, capítulo 3. O homem da mão ressequida. De novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido, com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Os 12 apóstolos. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus e Beelzebu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?
E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, meus irmãos? Tenho certeza que Deus falou no seu coração, não falou? Capítulo 3 de Marcos é um capítulo muito rico, muito precioso. Neste capítulo, Marcos mostra que seguir Jesus nem sempre é confortável. Há perseguições, conflitos, decisões e convites radicais. Vemos aqui alguns episódios interessantes. Por exemplo, nós vemos a cura do homem da mão ressequida, dos versos 1 a 6. Jesus revela que fazer o bem é o melhor que se pode fazer. Nós vemos também grandes multidões e muitos milagres, dos versos 7 ao verso 12. Pessoas de todos os lugares vão até Jesus em busca de cura e transformação. Nós vemos a escolha dos 12 apóstolos. Nós vemos uma família verdadeira. E aqui eu quero me ater, eu quero falar precisamente desses dois últimos pontos. A escolha dos 12. Do verso 13 a 19. Jesus chama os 12 e os convoca a estarem com ele e a serem enviados, ou seja, a cumprirem a missão. O interessante é que Jesus, logo no capítulo 1, chama Pedro e chama o seu irmão André. Estes dois estão lançando a rede sobre o mar, porque esse era o seu emprego secular, essa era a sua profissão. Jesus, vendo essa cena, chama Pedro e André e faz um convite para eles. A partir de hoje vocês serão pescadores de gente. Eles aceitam esse convite e passam a ter uma vida discipular. O chamado deles começa ali, de fato. Jesus os chama, e aqui já no capítulo 3, nós vemos Jesus fechando a lista dos 12 apóstolos. Ali no versículo 14 ao verso 18, nós vemos Jesus listando os nomes dessas pessoas, desses apóstolos que foram escolhidos por Jesus para cumprir um chamado, cumprir uma vocação. Muitos deles já tinham os seus empregos, as suas profissões, mas eles passam a deixar tudo para viver em prol do serviço do reino. E o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, apresenta Jesus como um servo que está a serviço do reino, a todo momento fazendo algo para o reino de Deus, cumprindo aquilo que o seu Pai mandou. E os seus discípulos não poderiam fazer algo diferente daquilo que Jesus estava fazendo. Eu gosto muito de uma frase que me marcou, que eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar de discipulado, de falar de renúncia, de sacrifício, essa frase vem à minha mente, que é uma frase de Billy Graham, parafraseando Dietrich Bonhoeffer. Billy Graham certa vez disse que a salvação é de graça, mas o preço do discipulado custa tudo o que temos. O preço do discipulado custou tudo para Pedro, para André, para os demais apóstolos. E a partir de uma vida discipular, eles puderam entender ainda mais esse sacrifício, a responsabilidade de ser um discípulo de Cristo. Deixaram muitas coisas para trás, inclusive os seus familiares. E aqui eu já entro no segundo ponto, a família. Esses servos do Senhor deixaram os seus familiares
E Jesus aqui, ao final desse capítulo, é questionado. Ei, Jesus, a sua família está chamando lá fora. E Jesus diz, no verso 34, e repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui estão a minha família. A família de Jesus é uma família celestial. A família de Jesus é a família que entende o compromisso de ser discípulo. Nós não somos meros frequentadores de igreja ou membros de igreja. Em primeiro lugar, nós somos discípulos de Jesus. E ser discípulo é ter em mente, é ter uma prática, é ter um entendimento de Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como os discípulos de Cristo, nós temos muitas necessidades. De fato temos. São muitas. Muitas necessidades no âmbito familiar, profissional, ministerial. Mas eu tenho certeza que o privilégio de ser discípulo está acima de nossas necessidades. Deus em Cristo Jesus irá suprir as nossas necessidades. E nesse processo de uma vida discipular, nós vamos compreendendo a todo momento, a toda circunstância, que Jesus está conosco. E aqui é algo muito importante, que eu quero convidar você, ou te fazer um desafio, você que está em casa. Para esses discípulos, foi muito importante ter um discipulador. Eu não sei se você já tem um relacionamento discipulador, mas se você não tem, ore por isso. Se você só participa de um PGM, ore para que Deus lhe mostre uma pessoa, para que você caminhe mais próximo, para que essa pessoa possa orar com você, possa ler uma boa leitura, especialmente a Bíblia, mas outras leituras que possam te fortalecer ainda mais na sua caminhada de fé, na sua caminhada de discipulado. A nossa família está aqui para te ajudar. A nossa família está aqui para ser bênção para a sua vida, para que você entenda o preço do discipulado, o sacrifício, a renúncia do discipulado, mas para que você também compreenda o amor, a compaixão e a graça que essa família espiritual, celestial, tem para te mostrar, para te ofertar. Ser igreja é ser isso. Certa vez Paulo disse o seguinte para a igreja de Roma: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor fraternal. Nós somos devedores uns para com os outros. Somos devedores. Ainda que nós possamos, ainda que nós compartilhemos o amor de Cristo, ainda assim nós teremos que ofertar, doar, compartilhar ainda mais este amor. Porque Ele nos amou primeiro. E Jesus nos ensina o amor perfeito. O amor que lança fora todo medo. O amor que se entregou por nós, que se entregou por mim, que se entregou por você. Que esse capítulo 3 do Evangelho de Marcos possa falar ao seu coração. Que assim como os discípulos de Cristo tiveram um discipulador, e o melhor de todos, nós possamos também buscar um discipulador, que possa cada vez mais nos encaminhar, nos colocar diante de Jesus, nos colocar em uma vida discipular. Que
que nós possamos compreender a maravilhosa e preciosa família que nós temos, família celestial, a família que está comprometida com o Evangelho, família que ama fazer as boas novas, família que ama missões, uma família que ama a todos. Essa é a minha oração, que Jesus Cristo possa falar ao seu coração. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos para um momento de oração. Peço que você se tranquilize, porque agora nós vamos ter o nosso último momento, e um momento de oração especial. Olá novamente, meus irmãos. Agora nós vamos orar. Vamos suplicar, vamos clamar ao nosso bom e soberano Deus. Tenho certeza que Ele irá nos ouvir, irá nos socorrer. Desde já eu peço também que você esteja atento ao chat. Lembrando que ao final desse culto de oração, nós iremos começar uma assembleia ordinária, tá bom? Excepcionalmente, esta quarta-feira, nossa assembleia será online. Então, fique atento. Ao findar, acesse o link e participe da nossa assembleia. Peço que você também coloque aqui no chat o seu motivo de oração. Vamos encaminhá-lo para nossas irmãs, nossos irmãos no Ministério de Oração. Tenho certeza que eles ficarão felizes com o seu pedido de oração e irão clamar e suplicar por estes pedidos. Amém? Oremos. Bendito e soberano Deus, Deus de infinita graça, infinito amor, infinita misericórdia. Estamos aqui, Senhor, reunidos em seu santo nome, Senhor, em seu santo nome. Sabendo, Senhor, que Tu é um Deus do impossível. Tu, Senhor, pode todas as coisas. Pai, obrigado pela saúde que Tu tem nos dado, Senhor. Obrigado por poder, Senhor, ouvir, aprender, Senhor, refletir sobre este capítulo 3, Senhor, de Marcos, Senhor. Pai, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, o preço do discipulado. Tu nos chamaste, Senhor, para sermos pescadores de homens, Senhor. Pai, usa-nos, Senhor, com Tua intrepidez, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa falar conosco, Senhor. E que através de nós, Senhor, nós possamos ser luz, Senhor. Nós possamos ser luz não somente aqui na igreja, mas que possamos ser luz, Senhor, nas trevas, no mundo aí fora, Senhor, que está perdido. Pai, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida discipular. Uma vida, Senhor, que testifica, que testemunha, Senhor, dos Teus grandes feitos, da Tua maravilhosa graça, do Teu Evangelho Salvador, Senhor. Que as pessoas possam ver em nós a Tua luz sendo resplandecida. Que as pessoas possam ver, Senhor, a nossa luz, Senhor, e que possam glorificar a Ti, Senhor. Possam louvar, Senhor, possam louvar o Seu santo nome, porque só Tu é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, Senhor, que cada vez mais, Senhor, nós venhamos compreender o amor, a compaixão, o carinho, Senhor, o acolhimento que temos, Senhor, nesta nova família, a família celestial. Apesar, Senhor, de termos lutas, Senhor, desafios, Senhor, em nossas famílias, Senhor, sanguíneas, meu Pai. Pai, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a termos o fruto do Espírito, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos as virtudes, Senhor, do reino, Senhor, mencionadas, Senhor, na segunda epístola, Senhor, de Pedro, meu Pai. Que possamos buscar as virtudes, Senhor, temperança, meu Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos, Senhor, a ter paciência com estes familiares, com nossa família celestial também, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que possamos ser bênção.
que possamos compartilhar do teu amor. Ainda que sejamos devedores, Senhor, de amor uns para com os outros, Senhor. Nós possamos compartilhar, Senhor, o teu amor. Nós possamos compartilhar, Senhor, serviço para o reino, encorajamento, Senhor, palavras que abençoam, Senhor, em nome de Jesus. Que em nossa boca, Senhor, profira, Senhor, palavras de bênção, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sermos discípulos, a sermos uma família celestial. Abençoe, Senhor, as atividades que ainda teremos durante a semana, os cultos, Senhor, de celebração, Senhor, nos 2 períodos, Senhor, deste domingo. Que nós possamos ter, Senhor, um EBD mais uma vez abençoada, Senhor. Que Tu nutra, Senhor, o Teu povo, Senhor, com alimento teológico sadio, Senhor. Para que eles, Senhor, não sejam enganados, Senhor, pelos falsos profetas, falsos pastores, Senhor. Mas que eles também não sejam falsos discípulos. Que não encontrem em nós, Senhor, apenas frequentadores ou membros de igreja. Mas que Tu possa encontrar em nós verdadeiros discípulos, Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa assembleia que irá começar, Senhor, logo mais, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, dirija, Senhor, essa reunião. Que Tu possa, Senhor, conduzir, Senhor, com maestria, porque é assim que Teu Santo Espírito age, Senhor. Usa, Senhor, os ministros, Senhor, dessa igreja, em especial o pastor Mateus, que irá conduzir, Senhor, essa assembleia, Senhor. Sê com Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe essa igreja, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Abençoe todos os ministérios, Senhor. Abençoe, Senhor, todas as famílias pastorais. Abençoe todos os líderes, Senhor. Todos os diáconos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja tem avançado. Tua igreja tem cada vez mais, Senhor, levado a Tua palavra. Tem prosseguido, Senhor. A Tua igreja, Senhor, não irá retroceder, porque nós não somos os que retrocedem. Assim oramos, Senhor, no Teu nome santo, no Teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei em qual momento, em qual circunstância você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. E se você puder, esteja conosco nos cultos de celebração deste domingo, na EBD. Tenho certeza que a sua vida será bastante edificada. E tenho certeza que Jesus quer usar a sua vida para edificar também a minha vida e a vida da nossa comunidade. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.